noite, bem-vindos a mais um pós-jogo. Um empate um pouco frustrante aí de São Paulo com Fortaleza em pleno Morumbi. Hoje 0-0. Ferreirinha perdeu o pênalti. O time não foi muito bem. E assim, antes já de dar a palavra, cara, o Fortaleza, como o time é bem treinado, né? Assim, não vou pegar no pé do Zubeldia. Acho que a derrota, o empate hoje não está na conta dele. Mas assim, você vê uma diferença na movimentação dos jogadores, se você observar no jogo, a movimentação dos jogadores do Fortaleza sempre em bloco, sempre em conjunto, sabendo para onde vai, e o São Paulo, meu, aquela coisa, ele parece que às vezes eles não sabem meio um pouco o que fazer com a bola. Não sei se essa é a percepção de vocês, mas eu senti um pouco. Hoje, o resultado não está na conta do Zubeldia, né? Quero deixar bem claro que não é uma crítica a ele, mas é um ponto que eu acho que a gente precisa observar aí nesse trabalho. Quem quer começar aí agora falando um pouquinho da partida? Vamos lá, Vinícius. Bora, Começa aí. pessoal. E aí, galera, boa noite. Hoje foi um péssimo resultado pra gente, né? A gente precisava muito dessa vitória aí para aproximar ali dos primeiros colocados, né? Que a gente tá numa situação na tabela, né, meio ruim, né? Porque se você empata e os times de baixo ganham, você já tá lá embaixo. E se você ganha também, automaticamente você pelo menos encosta ali no G4, ali, G6, né? Então foi um péssimo resultado, né? E até mesmo a questão do desempenho. Hoje foi um jogo muito ruim também. Não gostei da partida do São Paulo hoje. O primeiro tempo foi horrível, horrível, assim. O Fortaleza por incrível que pareça, né? É uma pedra uma pedra no sapato do São Paulo ali. Que o São Paulo faz mais de 10 jogos, acho que não ganha no Fortaleza. Que é os times que o São Paulo mais tem dificuldade, é Fortaleza e Atlético Mineiro. E hoje eu Ontem, já previ um jogo bem complicado. E o time foi muito mal no primeiro tempo, muito mal mesmo. E o Fortaleza também é engraçado que não tá jogando bem contra ninguém. E justo hoje fez um bom jogo, né? Um jogo equilibrado ali. Eles basicamente ali travaram o time de São Paulo, né? Tudo que o São Paulo vinha fazendo nos últimos jogos ali de transição rápida, de movimentação, hoje São Paulo voltou aquele time que vinha jogando anteriormente, né? Aquele time lento, burocrático, sem movimentação, né? Então ficou os dois pontas ali do São Paulo tentando fazer alguma coisa. Os laterais de São Paulo não avançam, não tem uma triangulação ali de ponta. O meio-campo de São Paulo hoje foi inexistente. O Alves foi muito mal, o menino da base aí, né? É normal, vai oscilar mesmo, né? A gente já previa isso também, né? E foi muito mal hoje. Os volantes de São Paulo hoje horrível. O Alisson irreconhecível no primeiro tempo e o Bobadilha já é o normal dele, né? Assim, eu sou muito crítico ao futebol dele, né? Não gosto do futebol dele. Não mostrou a que veio ainda pro São Paulo. É um tipo de volante assim que não marca, não ataca, ele não arma, não cria nada. E hoje aquele Marcos Antônio, por incrível que pareça, fez falta, né? Bobadilha perdido na marcação, não consegue atacar, não consegue se movimentar, muito ruim. A zaga batendo cabeça, fizeram até um jogo bom ali na marcação, mas falharam demais na saída de bola, né? Que é um dos problemas do São Paulo também, a saída de bola é muito ruim, muito lenta, né? Então, sim, foi um primeiro tempo horrível. E aí, já no segundo tempo, o time começou bem, né? Em coisa de 5 minutos ali, o que não fez o primeiro tempo inteiro. Em 5 minutos, o time já pressionou ali, roubou duas bolas, contra-ataque, já ganhou escanteio, já finalizou. Então, às vezes, é a questão da postura também do time que não agrada a gente, né? O time, às vezes, parece morto em campo, sem combatividade, né? E o pouquinho que fez no segundo tempo ali no começo já criou duas chances ali de gol, né? Conseguir escanteio. Então, assim, o time dorme, daqui a pouco volta a jogar, daqui a pouco dorme, né? Então, assim, é um time que oscila muito durante a partida, né? Então, falta ter esse equilíbrio aí durante o jogo, né? Começou até o segundo tempo bem, depois já também o Fortaleza controlou o jogo ali, o São Paulo já não conseguiu mais ter essa posse de bola, já não criou mais nada, né? E aí o Subeldia também mexeu no time e não mudou em nada, porque aí colocou para variar o Luciano de meia, que também não faz merda nenhuma na meia. O André Silva fez um bom jogo hoje, gostei, né, do André Silva, assim, às vezes ele erra uns gols ali, mas eu gosto que ele é um cara técnico, né, então, tanto que até o lance do Ferreirinha, né, que ele que fez uma puta jogada ali, fez o pivô, girou e deu um passe de camisa 10 ali, foi uma baita jogada, né.
O Ferreirinha fez aquela merda daquele pênalti. Eu não sei porque esse Ferreirinha foi bater pênalti, meu. Parece que ele quer se aparecer pro Caque Neto, pô. Quer fazer gol pra mostrar pro Neto que ele vai fazer 10 gols. O cara nunca bateu pênalti na vida, pô. Pois Então, é. foi ridículo o pênalti que ele bateu. Aí o Lucas também tinha errado um gol anteriormente, o Lucas Ferreira, né? Um gol também que não pode errar, né, velho? Então, assim, detalhes que mais uma vez fez o time empatar, né? Então, assim, esses empates aí a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Já tá difícil o campeonato. E você fica empatando um monte de jogo, cara, você não sobe nem desce. Então, complicado. É. Eu fiquei muito irritado durante o jogo, porque eu acho que os jogadores não entenderam, né? Não entenderam a dinâmica do jogo, não entenderam que o Fortaleza ia vir para se defender e jogar no contra-ataque, né? Os caras entraram numa nhaca danada, né? No primeiro tempo foi irritante e, como o Vinícius falou, o Mauro bem pontuou também. E o que mais me intrigou foi essa questão da postura, né? Voltou, tudo bem. Eu espero que seja a questão do cansaço, né? Essa sequência de jogos e tal, mas voltou aquela postura de 2 meses atrás aí, preguiça, né? Aquela coisa que parece que o time é desorganizado e a gente vê que não é desorganização, é preguiça mesmo. Aí o que acontece? Você pega a bola lá atrás, aí o cara demora para sair, quando acha uma bola, lança, o cara recebe, em vez dele girar ou já fazer a jogada de primeira, não. Aí ele volta a jogada, aí o time se recompõe, né? Então está acontecendo a mesma coisa que acontecia um mês atrás. E eu sempre defendendo no grupo lá, que eu via dessa maneira. É a mesma postura. Não é questão do técnico. Aí não é questão do técnico. Você vê que o cara chamou no intervalo, chamou na chincha, os caras voltaram, foram eficiente, vamos para cima, e jogada para frente. Jogo de futebol se joga para frente. Essa coisa tá lá no ataque. Tem uma hora que quase toma o gol, cara. O São Paulo cobrou um escanteio, o rebote da bola. Aí o cara voltou no Alisson, o Alisson voltou o campo todo e voltou no Rafael lá. Aí o Rafael saiu jogando errado, quase saiu o gol do Fortaleza. Ridículo, horrível. Então, aí é postura de jogador, não é questão de técnico e nada. Então, assim, para deixar claro, a gente não está aqui para detonar o jogo, porque foi um jogo ruim, né? Foi um jogo ruim dos últimos, assim, 10 jogos. O São Paulo tem empatado, mas tem jogado bem, né? Às vezes faz um primeiro tempo bom e cai no segundo tempo fisicamente, tal, como foi contra o Cruzeiro, contra o Aliança e tal. Hoje não, hoje foi o contrário. Começou mal, né? E aí o segundo tempo voltou muito bem. Eu falei, não, se continuar assim, vamos amassar os caras. Aí o time perdeu o pênalti, desabou. Aí psicologicamente desabou. Aí trocou-se o Luciano, entrou o Luciano e o Lucas. O Lucas, vindo de contusão, era normal voltar sem ritmo, né? Um mês e tanto fora. Então, normal. Isso aí, sem problema. Quase 2 meses, na verdade, né? Então, eu achei que foi bom, porque para a sequência de jogos que vem aí, né? Vem a Aliança terça, vem o Palmeiras no sábado, então a gente dá ritmo de jogo para eles. Agora, quanto ao resultado, foi terrível, porque pensando em resultado, é o terceiro empate no Morumbi, né? Então, o Campeonato Brasileiro ele cobra, né? O Campeonato Brasileiro a gente fala assim, é só o começo, não é nada, velho. Já é 7ª rodada e são 3 empates em casa. Isso vai fazer muita falta lá na frente. 3 empates de 9, nós conseguimos 3 pontos, né? Então, complicado. 33%. Exatamente. Assim, o resultado foi horrível. Eu ia trazer o destaque, né, para a volta do Lucas. Visivelmente você vê ele sem o tempo de bola, ele pensa a jogada, mas não consegue executar. Acho que teve umas 2 bolas ali que ele adiantou muito, né? Porque faltou
aquele tato mesmo né, do ritmo com a bola, mas pra gente é bom a volta dele. Eu esperava, na transmissão mesmo, eles falaram que, né, que eles imaginavam que o Lucas ia vir centralizado, né, no lugar do Matheus Alves, mas não, Também. acabou colocando ele do lado. E eu também acho que seria uma opção melhor, porque quando entrou o Lucas e o Luciano, a gente perdeu ali o meio campo, né, com a saída do Matheus Alves. Apesar do Matheus Alves não ter feito uma boa partida, mas é o jogador da posição, então ele Ele sabe ocupa os, espaço. exatamente, ele sabe os caminhos ali. E aí acabou tendo que, né, aquela improvisada do Luciano jogando de meia, que mais uma vez não deu certo, mas tudo bem. A gente precisa entender também como não dá para saber por conta da questão física do Lucas, não tem opção. A E outra opção seria seria o Rodriguinho. e dos próprios jogadores, Mauro, que são da base, eles não estão preparados 100% fisicamente para disputar a partida no profissional ainda. A gente tem que avaliar isso e com Sim. calma com a galera. Não, o Lucas Ferreira é visível no segundo, todo o segundo tempo você vê que ele tá esgotado. O Lucas Ferreira é um desses jogadores ali que você vê que ele já não tem mais perna, que você fala, putz, já tá na hora de tirar ele, apesar de fazer boas partidas, mas ainda sente muito essa parte física. A Mas espera, ele corre muito também, né? Ele ajuda na sim, marcação, recompõe, ataca. E é que o Roberto tava falando, e ele é um cara que ele tem personalidade, né? Então ele pega a bola e não fica tocando a porra da bola pra trás, ele vai pra frente, ele vai driblar, tenta uma jogada. E é isso que esse jogador de São Paulo não tem, cara. Pô, isso é irritante, meu. Pô, você pega os volantes, você pega até os caras de meio, de ataque, tudo fica tocando essa bola pra trás, meu. Pô, o cara não consegue sim. dar uma dinâmica, um passe pra frente, tocar e sair, sabe? É tudo toquinho pra trás, meu. Isso atrasa o time. É por isso que o São Paulo não faz um gol de contra-ataque. Pode pegar. O São Paulo não tem um gol de contra-ataque. Porque todos os É, caras ficam tocando pra trás essa merda, velho. Foda, velho. Agora, o que a gente tem, assim, eu observei bastante, assim, durante o jogo, a gente tem que ter calma, porque, por exemplo, se ganha de 1-0, o nosso sentimento era outro, correto? sim, Apesar de ter jogado mal, mas o resultado, ele influencia na nossa análise, né? Ah, E, sim. assim, analisando friamente, foi um jogo ruim, né? Com um resultado ruim. Se fosse 1-0 para o São Paulo, se o Ferreirinha tivesse convertido o pênalti, fosse 1-0, eu acho que a nossa análise seria diferente. Apesar do cansaço, apesar do calendário, tudo, ganhamos. Então a gente tem que ter calma, né, na análise, porque é, a gente nem tudo é ruim e nem tudo é a mil maravilhas, né? sim. Nem tudo é uma porcaria, nem tudo é uma maravilha. Assim, Assim, eu vejo, só pode. para completar aqui, eu acho que o desempenho individual hoje influenciou muito no coletivo, né? Você vê que o desempenho individual hoje foi ruim do goleiro ao ponto esquerdo. O Rafael hoje estava numa preguiça, numa tiriça, que só Jesus na casa. Até para cobrar o tiro de meta, até para cobrar o tiro de meta, para sair jogando, o cara hoje estava lento, sabe? Então todos hoje estavam. O Lucas Ferreira, que normalmente é aceso no jogo, teve umas 3 vezes que ele chegava na coisa e ele voltava a jogada. Ele não é de voltar a jogada. Então hoje eu acho que o time estava sentindo cansaço. Eu fiquei preocupado com o Alisson ficar até o final. Ele já vem na sequência de jogos muito grande. O Vinícius falou aí, e assim, eu observo que o Alisson já está estafado Sim. fisicamente. Você vê que ele não consegue raciocinar. Ele bateu uma falta, cara, que eu falei, olha, até que enfim, uma falta bem batida, apesar da direção ter ido ruim, mas a altura foi certa, a força foi certa, só falta acertar o gol agora. Mas, porque as faltas que São Paulo batem é só, ou é na barreira, ou é lá na arquibancada. Então, hoje, pelo menos, conseguiram colocar no coisa. Né? Então, O que eu vejo aí dessa questão de volante aí, do Alisson, que ele, sem dúvida, né, tem muita sequência de jogos aí que ele vem jogando, né, muitos jogos em ele corre. sequência, né, e a questão do parceiro de volante, né, porque, por exemplo, entra Bobadilho, entra o Marcos Antônio, ele tem que sacrificar mais na marcação.
e não é muito a dele, né? Ele é um cara mais de saída de jogo ali. E aí você pega esse Bobadilha aí. Cara, o cara, meu, infelizmente, assim, não é querer cornetar o cara, mas, meu, ele não faz uma partida boa, cara. Ó, hoje, de novo, perdida. Eu não vi ele dando um desarme. Você não vê o cara desarmando, ligando um contra-ataque. Você vê aquele Martinez do Fortaleza hoje? Cara, Sim. ele jantou nosso meio campo inteiro, velho. Ele É, desarmava, ele distribuía, chegava na frente, roubava a bola. É que assim, o Bobadilha, ele teve dois lampejos ali na partida de genialidade, porque ele enfiou duas bolas pro Wendel, que eu acho que é dos nossos volantes, eu acho que só o Marcos Antônio teria essa capacidade. Então, assim, você vê que ele tem qualidade com a bola no pé e ele tem a visão de jogo. O problema dele é que ele não tem intensidade. E ele é volante, então assim, ele precisa tá mais participativo do jogo, porque assim foram esses dois passes eu gravei bem porque eu falei, nossa, que bola, porque não era uma bola que qualquer um metia. E aí eu vi que as duas Não, foi o sem dúvida. Bobadilha que fez. Só que o problema dele é esse, ele tem dois lampejos que assim é muito pouco. Beleza, É, se sai o gol, a gente já tá falando de duas outro jogadas que passo, ele. Mas assim, mas não dá pra. Um volante, que é o completo. coração ali do meio campo, que é o jogador que tem que participar muito do jogo, né? Participa dessa transição. Principalmente ele que jogou de segundo volante, né? A gente sacrificou o Alisson para que ele tivesse essa liberdade e fizesse aquela função do Marcos Antônio. Ele precisa, assim, participar mais da partida. Porque o Marcos Antônio, por exemplo, o Marcos Antônio, às vezes ele comete uns erros ali, que é o que eu falo, às vezes ele vai tomar decisão, toca a bola nas costas do jogador, ou força a bola, mas ele é o tempo todo participando, o tempo todo buscando a bola, girando, tentando distribuir o jogo, e o Bobadilha exatamente. não. Ele fica escondido. Ele pode até ter lá os seus dois lances de genialidade, mas ele fica muito escondido na partida. Então, E e a falta que ele só pra fez no. completar o raciocínio aí Vai ter. do Bobadilha, sem dúvida, teve esses lances assim. Ele não, deixa eu só reformular aqui. É que eu fico puto às vezes ali com o Bobadilha porque ele é muito inconstante, né? Mas assim, tecnicamente ele não é uma porcaria de jogador. Ele não é um jogador ruim, ruim. Você vê que ele é novo, então ele tem a evoluir ainda. Mas não sei se esses caras treinam o cara, porque assim, ele tem fisicamente, ele é bem, ele suporta o jogo todo. Só que falta, sei lá, mano, posicionar melhor o cara. Ó, você vai ser um volante mais de chegada, né? Então, assim, ou mais de marcação. Tipo, você não sabe qual que é a função do cara. Tipo, ele fica parecendo uma barata tonta ali no meio campo, aí todas as bolas vai nas costas dele. E aí é o que você falou, ele fica perdido, às vezes tem um lampejo ali, a cada 10, 15 jogos ele acerta um chute no gol, faz um gol lá da hora e fica nisso, sabe? Então, tipo assim, é um cara muito inconstante. Tipo, acho que falta Mas para um posicionamento para ele ali. completar sua análise aí, eu acho que seria bom pensarmos o seguinte: nem o Bobadilha nem o Alisson são primeiro volante. São Paulo Sim, não tem primeiro volante, né? sim. Nem o Marcos Antônio. Então, talvez se tivesse um cara ali, um cão de guarda como o Luan, o Bobadilha, eu acho que renderia muito mais. Porque ele é mais técnico, né? Dos nossos volantes, ele e o Alisson são os mais técnicos, muito mais que o Marcos Antônio. É que o Marcos Antônio tem dinâmica de jogo, ele dá dinâmico, ele Sim, traz dinâmica para o jogo, né? E aí acaba, talvez, e se tivéssemos um cara ali para fazer essa cabeça de área, o antigo volantão, o 5 ali antes, antigo, eu acho que o Bobadilha renderia muito mais. também. Eu acho que era até. O pessoal falou que o Luan tá treinando bem aí, emagreceu. Eu acho que era hora de dar uma oportunidade pro cara, meu, sabe? Porque ele é um cara que, igual você falou, é um cara de marcação, um volante mais raiz das antigas ali, que reforçaria essa marcação, né? Então, pra pôr um cara no segundo tempo, um jogo Sim. mais apertado. Porque a gente precisa de jogador, cara. A gente não tem esse volante. Né? Então, Então, assim, pra jogar E, com e esses dois ter volantes, tem que jogar com três zagueiros. Porque aí você põe a linha de e, três ali com os alas, e aí você deixa o meio campo um pouco mais desguarnecido ali. Então você pode pôr os dois volantes mais de dinâmica, mas com a linha de quatro não dá pra pôr esses dois volantes aí. e lembrando que o Luan não está inscrito na Libertadores, só pelo brasileiro. Então ele só pode ser relacionado agora se for no jogo contra o Palmeiras lá.
entendeu? Sim. Eu acho que, assim, eu não sei como, eu não sei como que ele tá nos treinamentos, como o Zubeldia tá enxergando ele, porque não tá dando nem minutos, né? Eu penso assim, se ele tivesse próximo para entrar, ele já estaria entrando aí no finalzinho desses jogos para ir pegando o ritmo. Relacionado e relacionado está sendo. Exatamente. Então eu não acredito que contra o Palmeiras ele volte. Não, Mas, não. mas a gente tem uma outra opção também, que de repente, aí eu falo, aí precisa ter coragem, que é o Negruti. De repente colocar o garoto pra jogar. Eu sei que a gente tem essa questão da preparação, os garotos, mas, por exemplo, o Pablo Maia foi um volante que saiu da semifinal falhando numa semifinal de copinha, que ele foi o responsável pelo gol do Palmeiras que eliminou, e virou Falhou também. Falhou no exato, profissional também. falhou no profissional e foi bancado e hoje a gente sente a falta dele, é um dos principais volantes nossos. Volta, viu? Volta logo. Tá voltando aí. Menos de um Faz, mês. Sim, e eles faz falta, viu? Puta, meu. Nossa, Ao ele no meio campo ele é outra pegada. Ele marca pra caramba, é pitbull, máximo. desarma, chega no ataque. Ele é muito bom jogador, né? sim. Muito bom jogador. É complicado. Agora, vamos começar. Eu falei que eu não ia trazer um destaque negativo, mas vamos começar aqui. É, eu espero que o Wendel ele seja um Alan Franco que quando chegou, né? Que o Alan Franco, até no grupo nós brincávamos chamando de Alan Fraco e tal, que muito lento, fora de ritmo e tudo. Porém, hoje é o nosso melhor zagueiro disparado e muitas vezes o melhor jogador do São Paulo em campo, né? Verdade. E eu espero que o Wendel seja o mesmo processo, questão de adaptação e tudo, né? Readaptar o futebol brasileiro, porque bola ele já provou que tinha. O Alan Franco diferente, eu chamava de Alan Franco porque eu não conhecia o futebol do cara. Ninguém conhecia. O cara que falava que conhecia o futebol do Alan Franco, ele estava de brincadeira. Quando veio, eu achei que era aquele Alan Franco que tinha jogado, que é o do Galo hoje, que tinha jogado no Atlético. Aí eu falei, mas esse cara não é zagueiro, esse cara é volante e tal. Né? E aí cheguei e falei, pô, mas aí o Atlético trouxe o cara. Eu falei, não, então nunca sei, não sei quem é esse cara aí, enfim. E o Wendel não, o Wendel já provou que, né, tantos anos de Europa, provou futebol. Então eu espero que seja essa fase de adaptação, porque o São Paulo também tem disso, né? Tanto jogador bom que já veio para o São Paulo, você fala assim, agora a gente achou e o cara não consegue render no São Paulo. Né? Então, complicado. Que partida medonha do Wendel, cara. O Mauro falou aí de uma bola que o Bobadilha, no finalzinho já, cara, no chão, cara, a bola no chão. Ele consegue jogar o cruzamento errado para o zagueiro tirar. Porque é o seguinte, ali, bola na linha de fundo, pô, todo mundo sabe, é coisa máxima do futebol. Bola na linha de fundo, você olha entre o pênalti, a marca do pênalti e a grande área. Você olha ali, sempre vai estar alguém chegando ali, mano. Isso é máxima do futebol. Porque o zagueiro ele vai para a área e os outros ficam na entrada da área. Você mandou ali, sempre vai chegar alguém, cara. Entendeu? Pô, cara, cruza ou pro goleiro tirar no primeiro tempo, acho que foi no primeiro tempo, ele cruzou uma pro goleiro tirar. Ah, falei, não dá, né? O cara é experiente. Não, Hoje, ele. pode falar primeiro. Não, sem dúvida. Eu espero mesmo, assim, eu acredito ainda que seja adaptação, assim, porque tecnicamente, você vê que ele não é um cara bagre, assim, né? Porque tem caras que tecnicamente é ruim mesmo e não tem o que fazer. Por exemplo, Igor Vinícius. O cara não acerta um domínio, vai correr com a bola, sai com a bola pra linha de fundo. Tipo assim, é um cara horroroso, sabe? Mas o Wendel, você vê que tecnicamente ele não é ruim. Falta alguns ajustes ali de entrosamento, até mesmo a questão de linha de fundo, acho que ele chega muito pouco na linha de fundo, ele centraliza muito o jogo, né? Então tem que ter um ensaio ali, já que ele vai centralizar, o ponta cai, fazer uma triangulação, né? Então falta ali o trabalho ali de posicionamento da equipe, do balanço da equipe, né? Então essas coisas ainda eu acho que ele tá batendo cabeça, assim, mas os últimos jogos, assim, eu não achei tão ruim, né?
os começos dos jogos assim que ele fez foi péssimo, assim, mas hoje, assim, o último jogo que ele fez foi contra o... Foi Ceará que ele jogou? Não lembro agora. Foi. Foi um joguinho bom ali, razoável. Eu acho que ele tá evoluindo aos poucos ali. Vamos dar mais um voto ali, Tá? porque, né? Assim, por exemplo, hoje eu acho que ele foi mal tecnicamente. Ele. Porque, assim, geralmente, nas outras partidas, assim, eu nem tava enxergando que ele tava jogando mal. É que o Enzo, ele tem tanta Intensidade, disposição, né? intensidade, disposição, exatamente, que aí o que perfil. Aí dá a sensação que o Wendel é morto, por conta do vigor do Enzo. É, 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 disparado. Exatamente, mas aí também é perfil de jogador. Só que É. hoje, por exemplo, hoje eu achei que ele estava muito mal tecnicamente. Foi o que o Roberto citou. Ele fez cruzamento, ele errou uns cruzamentos ali que parecia o Igor Vinícius cruzando. Não Não, só. é. Ele errou domínio de bola, cara, hoje. Sim, exato. Então, assim, hoje ele fez uma partida tecnicamente abaixo. Por exemplo, se você pegar o recorte da partida de hoje, para uma pessoa que nunca viu ele jogar, pela partida de hoje falaria que ele era bagre, entendeu? Uhum. Mas eu acho que é por aí mesmo. Eu acredito que seja. É questão de adaptação mesmo. Ele é um jogador que você vê que ele tem qualidade, que ele tem. Que ele sabe, ele tem o trato com a bola. Mas é Sim. normal, é normal. Tem jogador que chega e a camisa cai como uma lua, cai, né, perfeito, mas tem jogador que não tem jeito, ele leva um tempo para se adaptar, e eu acredito que o Wendel seja esse caso. Até porque, Eu também acho. querendo ou não, também chegou num time que estava vivendo um pouco de caos, então na hora que ele começou a jogar, foi bem no quando estava naquele momento, Zubeldia cai, Zubeldia fica, né, aquela pressão em cima de tudo, então talvez ali acabou sobrando. E eu vejo também que o time, muitas jogadas, e assim, eu vejo muito isso. Ele tá sozinho do lado, ele tá sozinho, ele levanta os braços, ele pede, e ele vai ter o corredor livre ali para trabalhar, e o time trabalha para outro lado, ou antes da bola chegar nele, dá um passe a mais que não precisa, que às vezes você tem que mandar direto no lateral, mas aí eles vão lá e dão aquele passe a mais. Então, em vez da bola sair, às vezes tá com o Alisson ali, em vez dele já mandar lá no Wendel, que tá com o corredor livre, aí a bola tem que passar pelo pé do Alan Franco para poder chegar nele lá. E aí nisso a gente acaba, você perde tempo, aí chega a marcação, então ele já tá com espaço. Então, eu acredito que são ajustes mesmo, e com o tempo a tendência é ele até conquistar a titularidade mesmo. Isso é um ponto positivo. Ele não se esconde do jogo. Isso é um ponto positivo, né? Verdade. E já que vocês citaram aí o Vinícius, você que não estava na live que nós fizemos, você sabe a doença do Igor Vinícius? Agora ele tá Tem um monte. agora ele está com lombalgia, né? Lombalgia. Essa lombalgia dele aí tem 5, 6 anos que está no São Paulo, o cara fica 6 meses por ano com lombalgia. Cara, que absurdo. Você já ouviu falar na doença? Tem várias doenças que têm siglas aí, né? E eu falei para o Mauro da outra vez que é a BAAH. Sabe o que é? Mauro, você lembra? Não. Pode mandar aí. BAAH. Burrice aguda e ausência de habilidade. Nossa, esse Então, aí graças a Deus que esse cara não vão renovar o contrato dele. Eu estava com Nossa. medo, eu falei assim, não é possível, cara, né? Então, em cima disso aí, já trazer uma informação aí que todo mundo viu, e o Cedric renovou por 3 anos, surpreendeu todo mundo 3 achava anos? que era até o final, que era até o final do ano, vai até 2027, Caraca. e aí questionaram, né, por quê e tal, e a conversa que tem é que é porque justamente como não vão renovar com o Igor Vinícius, e o São Paulo quer trabalhar esses meninos que vêm da base, e o Cedric vai funcionar como uma espécie de Rafinha, como o Rafinha funcionou para os outros meninos. Então, é uma justificativa ok,
né? Uhum. Ok, nada mais que ok, porque o cara é perigoso, né? 3 anos é perigoso, porque a idade que o cara tem, o cara ficou 1 ano sem jogar, entendeu? Beleza, jogou esses 3 meses bem aí, beleza. Só que, e aí? E depois, né? Então, eu achei perigosa essa renovação de 3 anos. Pra 3 anos mim, eu acho bem pesado mesmo. Até pela idade do cara, né? Eu acho que Isso. pelo menos 1 ano aí, 1 ano e meio, sei lá. Então, assim. Mas eu penso, eu até falei, né, uns tempo atrás no grupo que ele era um Rafinha 2.0, né? Até mesmo o estilo de jogo, né? É um cara mais marcador, que não avança muito pro ataque, né? Um cara desse vai ser importante pra gente aí. Eu acho que em jogos decisivos ele vai entrar bem, assim. Porque jogos decisivos esses caras fazem diferença, né? Você pega umas oitavas, umas quartas de final de Libertadores aí, é um cara macaco velho, já jogou Eurocopa, já jogou um monte de campeonato europeu aí, então é um cara que vai agregar muito. sim. Só não precisava dar 3 anos de contrato. Então, por exemplo, eu penso assim, pra mim, se fosse até o final do ano que vem, ok. Que aí você teria esse ano e o próximo ano. E aí, por exemplo, se você quer. Que o São Paulo tem muito isso, né? Contrato de gratidão. Às vezes o cara já passou da hora, mas o São Paulo renova por gratidão. Então vai lá e coloca alguns gatilhos. E aí, renovação automática para 2027, mas desde que cumpra. Exatamente. Não precisa Isso. nem ser algo. Jogar metade da temporada. Pode ser uns gatilhos que sejam fáceis de cumprir. Mas coloca dessa forma, porque se dá um azar, um cara desse aí tem uma lesão grave que ele já teve e ficou o ano inteiro parado, aí não faz sentido você ter ele por mais um ano, entendeu? Então eu acho que de repente, se você quer fazer esse contrato de gratidão, né, de preparação dos garotos, até o final do ano que vem, ok. E aí com gatilhos para uma renovação automática no final desse período. Mas, infelizmente, Exato. a gente sabe como funcionam as coisas lá na nossa diretoria, né? Então a gente Ah, tem que. E tem outra coisa também, né? Você sabe que, por exemplo, o Nestor, ele foi emprestado para o Bahia, que todo mundo falou que foi vendido, não foi vendido ainda, ele foi emprestado, né? E aí, só que tem gatilhos no contrato dele. O mínimo de 25 jogos, né, por ano, e ele já atingiu 19. O que está nesse contrato? São 25 jogos. São 25 jogos, mas com tempo mínimo de 45 por jogo. 45 minutos por jogo. E ele já fez 19 jogos, faltando 6. Se acaso ele fizer 6 até junho agora, tem 2 coisas que podem acontecer. Ou se aparecer, se surgir alguma proposta de fora, o Bahia ou cobre a proposta ou é obrigado a liberar o jogador, né? E aí, até o final do ano, ele atingiu 25 jogos, é obrigado a contratar. Então, nós estamos aí com. Porque já pensou? 30 milhões, cara. Aí o São Paulo precisa de 85, aí só faltam 55, né? E aí a gente já vai ajudando, né? Tem o Sim. Sara, que vai ser vendido agora para o Manchester na janela. Tudo indica que o Manchester City vai trazer o Sara. É um dinheiro que entra. Então, quem sabe, né, vai dar certo aí. Eu sei que o Vinícius está com saudade do Nestor, então. cara, esse Nestor aí também não dá, não, velho. Pelo amor de Deus. Tiriça do cara. Bom, assim, eu particularmente, eu gosto do Nestor. Eu não acho. Por exemplo, o Vinícius sabe, o Sara foi um jogador que eu defendi muito O naquela Sara época. não. Eu não sou hipócrita, eu confesso que o Eu, Sara, eu não gostava muito do futebol do Sara aqui no São E Paulo. assim, Mas o Sara foi vem me surpreendendo aí. o Sara foi um jogador que eu defendi muito. O Igor Gomes eu já não defendia, eu já concordava com as críticas. O Nestor, apesar de eu gostar dele, que eu acho que, por exemplo, se você pegar principalmente participações em gols que ele tem pela idade pelo São Paulo, eu acho que são muito boas. Ele tem muita participação em gols em finais pelo São Paulo. Acho que todas as finais que ele disputou, ele teve participação em gol, com exceção a da Sul-Americana. Então, assim, eu acho que ele é um jogador que eu achava importante. Acho que ai meu Deus do céu, porque saiu por esse valor? Não.
para mim também. Eu acho que é importante que hoje, mais importante do que ele, são os garotos que estão subindo. Eu acho que mais importante hoje é o São Paulo não ter que fazer mais nenhum tipo de venda desses garotos, principalmente também de um que está para voltar aí, que é o Pablo Maia. Então, se essas vendas que a gente tem o Nestor, que é um dinheiro que vai entrar, tem o Sara, tem o Antony, que ele está emprestado no Betis, mas o Atlético de Madrid já está com interesse na contratação. O Casemiro também pode sair. São todos jogadores que geram receita para o São Paulo por conta do mecanismo de solidariedade. Se essas vendas, somada com a do Nestor, resultar na não venda dos nossos jovens e a gente conseguir segurar eles para aproveitar eles melhor até no ano que vem, então aí eu acho que seria válido. Agora, por exemplo, se for para perder ele, né, por esse preço e vender também os jovens a preço de banana, aí eu preferiria então que de repente ele voltasse para ajudar aí na composição do elenco. Mas Hoje, inclusive, ele faz. Assim, a gente até brinca aqui, né, no grupo, eu sempre também critico, mas assim, também não acho ele uma porcaria de jogador, né? Às vezes eu critico assim, mas não quer dizer que eu acho ele ruim. Eu acho, às vezes, eu acho ele muito mole, assim, falta intensidade. Eu não curto. Só preguiça, cara. Então, é o perfil de jogador que eu não gosto, sabe? Tipo assim, é igual, por exemplo, o Galopo. É o mesmo perfil, assim, tipo, aquele cara morto, lento, sabe? Então, assim, também não curto muito o perfil. Aí, tudo bem, vai lá pro River, faz um gol, aí o Galopo, não sei o quê, tá assim, mas também, assim, não curto futebol, sabe? Mas o Nestor, tecnicamente, é bom jogador. É um cara que bate bem na bola, tem visão de jogo, né? Dá assistência para gols, assim. A melhor fase dele para mim foi com o Dorival, jogou muito bem ali naquele triângulo ali que jogava ele, Caio Paulista ali, né? Ficava um trio ali muito bom. Com o Rogério também. Então, assim, ele teve uns lampejos ali, né? Acho que ainda não falta consolidar mais aquele futebol dele de tomar a posição, ó, eu sou o titular da equipe, né? Isso ele não conseguiu fazer, inclusive tá no Bahia reserva, né? Mas assim, hoje ele ajudaria bastante hoje, porque a gente não tem meias, né? Então, assim, acho que o São Paulo aí acho que vai ser importante segurar essa molecada aí até o final do ano, pelo menos, né? Pra dar maturidade pra eles, porque esses moleques são bons de bola, cara. Esse Alves, esse Lucas Ferreira e esse Rian, esses caras aí, se a gente conseguir lapidar bem eles, vai dar muitos frutos, né? E assim, mais do que a qualidade deles, eles têm personalidade. Exatamente. São jogadores, cara, que eles não sentiram o peso. Principal. Eles até oscilam, igual o Alves. Acho que já faz umas 2 partidas que ele não vai tão bem. As 2 últimas, tanto acho que foi contra o Náutico, né, que ele jogou. Contra o Náutico, como agora contra o Fortaleza, ele não foi tão bem, não foi das melhores partidas. Mas é um jogador de personalidade, ele não se esconde, ele vai, tenta, erra, tenta de novo. Então, assim, eu gosto disso. Acho que esse que é importante, que assim, esses jovens, o que eles mais sofrem quando eles sobem é o mental. É o mental, é saber lidar com a pressão, e você vê que nessa parte, nesse quesito, até o Rian, que ele entra pouco, às vezes, tipo, ele toca 2 vezes na bola na partida, e ele pegou lá, a primeira bola que ele tocou, né, se é outro garoto, ele ia tentar dominar para girar, para ele fazer o dele, não, ele foi lá, só rolou assim, ó, pro Luciano, e aí o Luciano finalizou para fora. Então você vê que são jogadores que mentalmente eles estão muito preparados. Vão errar, mas eles estão preparados para o profissional. Sim, sim. Agora tá a sequência dura aí, né? Agora é Libertadores fora, né? E depois tem clássico, né? Então, assim, agora vai ser 2 jogos aí pedreira pra gente. E 2 fora de casa ainda, né? Antes da gente entrar nessa questão da sequência, só mais uma já que o empate foi frustrante, tem mais uma informação boa. O Lucas Ferreira, a família rechaçou o aliciamento do Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi oferecer os 40 milhões, porque não é só depositar, é o atleta querer, né? Exato. E aí a família rechaçou e falou que vai negociar com o São Paulo. Então, pô, menos que bom, velho. Pô, a gente não pode perder esse cara agora não, velho. Esse cara tá jogando bem pra caramba, velho. Porque 40 milhões, cara, esse cara aí vai valer em 6 meses, aí esse cara tá valendo 3 vezes mais. Com certeza. Com certeza. Sem dúvida. E aí,
E vamos para as notas? A hora que o Roberto mais ama. Vai. Antes da nota, vamos falar da sequência aí que o Vinícius começou a falar. Ah, Pode sim, ser. É pesada, né? Agora a gente vai pegar. Essa eu não lembro de cabeça, que é. Pega o Libertad Aliança, terça fora, depois Aliança pega Lima. o. Aliança Lima. Aliança, desculpa, eu pego o Aliança Lima, né? E depois pego o Palmeiras no Allianz. E depois o outro jogo eu não lembro qual que era. Vocês têm aí de cabeça? Então, eu não tenho de cabeça, mas se eu não me engano, é Libertadores de novo. É o Libertad no Morumbi. É uma Ah, sequência tá. é uma sequência que é difícil pelos adversários, então assim, a gente vai pegar, para mim, o adversário mais difícil do grupo, que é o Alianza Lima, fora de casa. Pelo menos Ah, até é. agora foi o jogo mais complicado até para nós, o único que tirou pontos da gente em casa. Então a gente vai pegar eles fora e um clássico do Palmeiras. Depois disso, o que eu gosto dessa sequência é o quê? A gente vai ter, serão 4 jogos em São Paulo. Então vai ser a viagem para Lima, depois Palmeiras em São Paulo, apesar de ser fora de casa, mas sem viagem. Libertar pela Libertadores em casa. Aí vai vir o jogo do Brasileiro. Eu não me recordo quem é o adversário, mas é pelo Campeonato Brasileiro em casa. E aí veio o Tajeres em casa de novo. Então Ah, então. é uma sequência muito boa. Aí a gente sai pelo Brasileiro e depois pega o Náutico em casa. Não, desculpa. Aí tem 2 jogos pelo Brasileiro em casa e aí sai só para pegar o Náutico fora. Então, Ah, assim, então. a gente vai ficar cerca aí de 11 dias sem viagens longas, que eu acho que isso é muito positivo, principalmente para um time que está desgastado aí, que você vê que está sentindo a parte física. Então, concordo, mas tem um lado ruim, que vão ser jogos de 3 em 3 dias, né, cara? Vai ser pesado. São 9 jogos em maio, então, poxa. É. Não, pesado. Minha preocupação é, como eu sempre falei, desde o início do ano, é a questão do elenco, né? Nosso elenco tá muito curto. Uhum. Então, por exemplo, agora a gente tá sem Lucas, sem Oscar, sem Luiz Gustavo, sem Pablo Maia. Então, assim, é muito desfalque. E agora a gente tem que torcer para ninguém se machucar, cara, porque senão vai ser É. complicado. E é o que a gente E ainda fala, a bem gente fala que sobre o Brasileirão, né? Porque, por exemplo, já empatou hoje. Aí você pega um clássico fora dificílimo contra o Palmeiras, né? Com uma equipe muito forte. Então, se você tropeça na casa dos caras, você já tá lá embaixo. Porque, por exemplo, São Paulo tá com 9 pontos hoje. Se os times de baixo ganhar, São Paulo já vai para 12º, 13º. Então, assim, a gente tem que ter muita atenção nesse campeonato brasileiro aí, cara. Esse campeonato é traiçoeiro, meu. Você viu ano passado tanto de time aí no final aí, brigando para o Galo, pô, os caras chegaram em 2 finais e na última rodada quase caiu, meu. Tipo assim, absurdo, sabe? Então, não dá para brincar, meu, não dá. exatamente. E desses jogos aí, né, a gente tem que ver porque, rapaz, não é brincadeira não. O Campeonato Brasileiro, ó, e hoje eu tava rezando porque esse Wagner Magalhães, que juiz fraco, Lucas. Ele amarra o jogo que, nossa senhora. Enfim, e eu tava vendo que o São Paulo tinha 3 dos titulares pendurados. Graças a Deus ninguém tomou o amarelo, e um deles era o Alisson, né, cara? Então, André Silva e tal. Então, ainda bem que pelo menos isso. Sim. Sim. Bom, vamos para as notas aí dos jogadores aí. Vamos começar pelo Rafael hoje, Roberto. Uma nota breve aí para cada jogador aí. 5. E aí, Eu vou 5 também, não foi exigido. Então, assim, não tem muito o que falar. Aí seria 6, geralmente, quando não é exigido, tal, ok, é 6. Mas como ele estava muito afobado na saída de bola, falhou numa saída de bola, aí fica 5 para ele. Eu também dou nota 5. Foi não comprometer e também, enfim, foi um jogo nota 5. Não tem o que falar. Agora, Ferrarese. Ferrarese, eu achei muito boa partida ali. Da linha de defesa, foi o melhor disparado. Ele desarmou um monte de bola ali. Tem dificuldade no ataque, né? Que é zagueiro, mas assim, no geral ali, eu achei que uma ótima partida do Ferrarese. Nota 8 pra ele. A minha seria 7. A minha seria 7, mas também pela mesma linha de raciocínio. Eu achei que ele foi muito bem
defensivamente. Ofensivamente ele deixa um pouco a desejar, mas mesmo assim cruzou melhor que o Wendel hoje. As bolas que ele levantou na área estavam É, melhor que o Wendel. Então, assim, a minha seria 7, a sua 8 tá na média. E a sua, Roberto? A minha 6. 6. aí vamos para a linha de defesa aí, que é Alan Franco e Juan aí já fazendo um bate-bola dos dois aí. Nota Eu acho que os 5 dois assim. foram mal. O É, Alan Franco foi bem melhor ainda, que ainda o Alan Franco 5,5 e o Juan 5. eles bateram muita. Desarmaram bastante ali, vários lances ali, mas eles bateram muita cabeça, saíram Meu, jogando mal. não, Nossa, teve um lance no segundo tempo que o Alan Franco ele cabeceia pra trás e aí ele mesmo vai pegar. E o Juan chega do nada, espana o taco e a bola sobe pro cara do Fortaleza. Meu, um show de horrores. E para você ver que o show de horrores do sistema defensivo, esse lance começou com a bola que o Wendel errou o domínio no meio-campo lá. Exato. aí vamos pro Endo agora. O Endo também, nota 4. 5 aí. Eu daria Sim. 4. Eu dou nota 5 assim porque ele teve alguns lances assim interessantes do que ele vinha jogando nos últimos jogos, mas também bateu cabeça pra caramba. Então, assim, Sim. nota 5 não passa disso. Justamente por isso. Aí vamos para os volantes aí, né? Que é o Alisson e o Bobadilha aí. O Alisson, não gostei. Segundo tempo, até que ele melhorou bem, assim. Vou dar uma nota 6 pro Alisson. No primeiro tempo foi bem abaixo, mas no segundo tempo ele melhorou bastante. Então, nota 6 aí pro Alisson e Bobadilha, nota 4, assim. Não Ô, gostei do louco, futebol eu achei dele. o Bobadilha melhor que o Alisson hoje. Ah, no segundo tempo também o Bobadilha deu uma melhorada, assim, mas no geral, assim, não gostei da partida dele. Não chegou à frente. Até deu um passe ali pros caras. Ah, É, nota 5 aí pro Bobadilha aí, vai. eu, no meu caso seria 5 pro Alisson e 6 pro Bobadilha. E aí o 6 pro Bobadilha é justamente por conta dos dois lances que eu falei, os dois lampejos de craque, porque assim, foram jogadas muito boas mesmo, apesar de ser muito pouco, mas foram dois lances que você fala, puta, que toque diferente, cara. A gente precisa disso. Só que a gente precisa de mais disso, né? É, E ele entrega pouco isso. Eu 5,5 e 6. 5,5 o Alisson e 6 Bobadilha. Agora vamos para a linha de meio ataque aí. É Matheus Alves. Hoje eu achei que ele foi muito mal, assim, nota 3, assim. Ele não conseguiu dar movimentação ali pro ataque. A marcação encaixotou ele, não conseguiu distribuir, não finalizou a bola no gol, errou domínio, ele errou tudo que ele fez hoje. Então, assim, é um garoto muito bom, mas hoje, infelizmente, ele foi muito mal, nota 3. Sim, o meu iria nota 4, justamente é mais o que eu falo assim, é a expectativa versus o que entrega. Não, né, não que eu não acho que ele foi o pior do time hoje, mas perto da expectativa do que a gente pensa que ele pode entregar e o que ele entregou, aí isso daí acaba derrubando a nota dele, mas eu não iria para tanto, eu iria para um 4. Então, eu acho que a nota dele seria 5, justamente por isso. Porque, por exemplo, ele aparece para o jogo, ele dá dinâmica no meio campo. Apesar de individualmente parecer que ele foi uma partida ruim, mas se você analisar, enquanto ele estava em campo, ele deu dinâmica ao meio campo. Depois que ele saiu, virou uma bagunça. Então, por isso que minha nota é 5. Eu acho que eu visei mais a questão técnica mesmo, assim. Mas coletivamente ele fez. A gente viu a diferença que fez sem ele, que foi quando entrou o Luciano de meia e o time acabou com o meio campo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, se a gente for levar na questão do técnica aí, é 3 para todo mundo, cara. Nossa. Tá, vamos lá. Aí vamos por linha de ataque aí, que é o Lucas Ferreira, né? O André e o Ferreirinha. Os pontas hoje também apareceram pouco, né? Eles foram bem marcados ali, então eles não conseguiram ter uma boa movimentação ali, ficou preso na marcação, né? Lucas Ferreira aí, nota 5 aí. Eu gosto dele pela personalidade e que ele também não se esconde, né? Ele recompõe, tenta ir pra cima, por mais que erre às vezes, mas hoje foi um jogo ok ali, nota 5, na média ali do time ali. André Silva também tem uns lampejos ali de ótimo jogador, daqui a pouco dá umas cabeçadas ali, mas achei que ele fez um jogo ok também hoje, não achei que comprometeu, né?
nota 5 também. E o Ferreirinha hoje não gostei, não foi nem pelo pênalti. Eu achei que ele. Às vezes o Ferreirinha prende muito a bola ali, ele faz um drible, dois, em vez de procurar a tabela, ele quer driblar o time inteiro. E aí, pra piorar, fez aquele merda, aquele pênalti lá. Então, nota 3 pro Ferreirinha hoje também. Ah, vou Olha, ficar passando olha, pano pra não, ninguém, não, nessa porra. ó, hoje eu vou deixar o mal do torcedor tomar a frente. Assim, Lucas Ferreira, nota 5 pelo gol perdido, que ele não fez uma partida ruim, não foi sensacional, mas ele perdeu um gol que não pode, mas Sim. ele é garoto, ele tem margem pra errar. O André Silva, eu vou dar uma nota 6 porque eu achei que, apesar, assim, o time inteiro não funcionou, mas a bola que ele manda pro Ferreirinha ali foi assim, também Genial, cara. foi genial, foi lance de camisa 10 clássico, de pivô, ou melhor dizendo, de pivô clássico mesmo, mas assim, mas o Ferreirinha, cara, pra mim é nota 2 porque, cara, é inadmissível. E não é nem só o pênalti, porque ele só ganha o pênalti porque ele foi incompetente pra fazer o gol. Porque ele saiu cara a cara com o João Ricardo, cara. E do jeito que ele recebeu ali, entendeu? Ele podia ter feito qualquer coisa, optou ali pelo pênalti, ok, mas aí depois não pode cobrar daquele jeito. Então, assim, se você ganha o pênalti, você não é um cobrador, tem que deixar. Porque eu duvido que no vestiário, antes de entrar, foi determinado. Se tiver pênalti, é o Ferreirinha que bate. Eu duvido, eu tenho certeza que quem era o batedor oficial ali hoje era o André Silva. Então, assim, então não existe, não é porque o cara fez a jogada. A gente tem que parar de pensar nisso, a gente tem que pensar no time e no melhor. Quem que é o cobrador? Porque, assim, se fosse assim, o Reinaldo nunca cobrava pênalti. Se for pra quem sofre cobra, entendeu? Quem sofre cobra. Então o Reinaldo nunca Iguinaldo. cobrava. E o nosso ídolo que tem as portas abertas no Morumbi depois que aposentar, cobrava todo pênalti. Brincadeiras à parte aí, piada interna, mas assim, mas não dá, cara. Não pode, da mesma forma que foi criticado também lá atrás contra o Avaí, quando o Caleri também sofreu um pênalti, aí porque ele estava na disputa da artilharia, ele cobrou, e a gente tinha na época o Reinaldo, que era o batedor oficial que não perdia pênalti e perdeu, é a mesma coisa hoje. Não existe. Se tem um cobrador dentro de campo, quem tem que cobrar é aquele cara, entendeu? Eu entenderia se, por exemplo, não tivesse ninguém, tivesse só os garotos ali no ataque. Aí beleza, é uma responsabilidade, coloca pro Ferreirinha, que é o cara mais velho, e olha lá, porque o Rian cobra melhor que ele, mas assim, mas ainda você conseguia justificar. Agora você tendo o cara em campo, que eu tenho certeza que era o André Silva, esse cara, não dá pro Ferreirinha cobrar e não dá pro Ferreirinha cobrar daquele jeito. Se você não é batedor, você tem que cobrar firme, sem graça, entendeu? Porque assim, se ele isolasse a bola, ele tentasse chutar a bola alta, né? Pegar aquela batida alta e isolasse, ou ele chutasse rasteiro forte e a bola fosse pra fora, ok. Mas cobrar daquele jeito, cara, você não tem esse hábito de bater, você quer bater desse jeito, paradinha pulando. Ah, não dá, cara. Então, assim, Não, foi nota 2 inadmissível. pra ele. Nota 2 pra ele pelo conjunto da obra. Inadmissível. O gol perdido e na sequência o pênalti perdido. E aí, Roberto, e Bom, você? a minha análise é a seguinte: o Lucas, né? Eu também relevo por ser moleque e tal, mas ele perdeu um gol inadmissível que não pode perder também cara a cara. Verdade, né? verdade. Esse gol ele não pode perder mesmo, não. A nota dele seria 5,5, né? E perdeu o gol, então 5,5 eu vou dar 5 para ele, certo? O André Silva fez uma partida ok, era 6 a nota dele, ele perdeu um gol de cabeça sozinho, o zagueiro nem subiu com ele, era só fazer um movimento, ele não fez, né? Aí diminui a nota, então também a nota 5 para ele, né? E o Ferreirinha, para mim, ele fez umas jogadas que foram as melhores jogadas, inclusive melhor que o Lucas Ferreira, a nota dele seria 7, né? Se ele tivesse feito o gol, se ele tivesse feito... Como ele perdeu, ele mudou o resultado do jogo, simplesmente. É a mesma coisa, a minha análise seria a mesma coisa se o goleiro tivesse falhado, né? O goleiro pode ter feito trocentas mil defesas, falhou e o time perdeu,
Pronto. Ele perdeu. Então, a mesma coisa, é o mesmo peso que eu levo. Nesse caso, como perdeu, se o time faz 1-0 depois de ganhar o jogo, o peso de perder a penalidade seria bem menor. Mas não. Então, o peso aí é 3 pro Ferreirinha. E aí vamos pros que entraram aí, né? Luciano, Lucas e o Rian. Luciano, aquele padrão dos últimos meses aí, não tá jogando. Aliás, desse ano já e desde o final do ano passado não tá jogando porra nenhuma. Tem a questão de ter ser escalado de meia, que ele não rende, mas também jogou alguns jogos no ataque, também não foi bem. Hoje entrou ali, nota 4 aí, também não fez nada, não acrescentou nada. Lucas, né, vou dar um 5 pro Lucas, porque ele tá sem ritmo, né, não vou nem cobrar muito, ele entrou poucos minutos ali, mas ainda assim faz uns lances ali, né, de individualidade, que ele é muito habilidoso, né. Então, Lucas nota 6 aí, pela participação dele, um pouco que ele pega na bola, ele já muda a cara do time, né. Ele já faz 2, 3 jogadas ali que clareia, né, então é um cara extremamente diferenciado, um craque, né. E o Rian também participou bem ali, gostei, serviu uma bola pro Luciano, né? O moleque tem personalidade, nota 6 pro Rian também aí. Eu sigo nessa mesma linha. Acho que o Luciano pouco fez. Eu não consigo nem avaliar ele, porque ele só lembro dele naquela finalização para fora, e aí foi uma jogada do Rian. Aí o Lucas, esse a gente pode avaliar, porque né, quando ele entra em campo é o que a gente também é aquele cara que a gente espera vir algo diferente. Porém, ele tentou entregar algo diferente, mas aí a gente viu que a parte física ainda pesa um pouco, tá sem ritmo. Exatamente, então, né, o tempo de bola, mas mesmo assim conseguiu entregar bastante ali, até né, o que ele aguentou. E o Rian, dos que entraram, para mim foi o que foi melhor. Então seria 4, 5 e 6. O Rian pouco pegou na bola, mas é o que eu falei. É a personalidade do garoto. O garoto teve uma bola que realmente que veio para ele, e a bola que veio ele criou uma chance. E foi o que eu falei. O centroavante recebe ali na área. A maioria dos centroavantes já tentar girar, finalizar, ainda mais quando você tem pouco tempo dentro de campo. Que centroavante é assim, você tem pouco tempo dentro de campo, a bola que chega, você quer chutar pro gol, você quer tentar alguma coisa, porque é o momento que você tem ali, porque você tem pouco tempo. E ele mesmo, né, podendo cometer esse erro, foi lá e só amorteceu a bola pro Luciano. Para mim, isso mostra o diferencial desse garoto. Então, para ele, aí vai a nota 6, né? Maior do que os outros dois. Pronto. Para mim, eu vejo que o Luciano entrou e não mudou nada, não acrescentou em nada, né? O Lucas, a questão física, realmente, voltando de contusão, falta de ritmo e tal. E o Rian, ele é diferente, né? É um moleque que você percebe que a bola chega, você percebe que o jeito, até se posicionar, ele não é grandalhão, ele se posiciona diferente. Eu fico reparando isso aí, né? Ele se posiciona diferente. Então, eu coloco 4, 5 e 5. Rian 5, Lucas 5 e o Luciano 4. E agora o nosso Zubeldia. A nota do técnico. Cara, olha, eu pensei aqui comigo, vocês sabem o quanto eu fui crítico do Zubeldia, principalmente nesse comecinho aí de brasileiro, né, antes da gente depois ter uma leve melhora, eu criticando. Eu achei que o time conseguiu evoluir um pouco, eu acho que a gente tem muita coisa para ajustar, mas até a parada aí do Super Mundial, depois quando voltar, eu vou dar uma segurada nas críticas ao treinador, porque eu também consigo entender as circunstâncias. É o que a gente falou hoje, por exemplo, ele ia fazer uma substituição para tirar o Matheus Alves, aí colocou o Luciano, que foi uma tentativa, não deu certo, e aí ele não tem mais o que fazer, porque ele olha para o banco, tem Rodriguinho e Luca. São os garotos, tudo bem. Rodriguinho é muito arriscado, porque ele né, não consegue entregar e passa treinador, troca treinador, ele não consegue entregar. Ele lembra muito o Shailon, né? Ele lembra muito o Shailon.
E, Shaila. mas assim, até o físico mesmo é muito parecido com o Shailon quando tá em Nossa, campo. foi Então, engraçado. assim, e o Luca, assim, o Luca é um garoto. Eu sei que na base agora, recentemente, ele tinha se destacado. Eu só vi ele na copinha, tá? Eu só vi ele na copinha. Pelo que eu vi na copinha, ali o Luca da copinha, eu entendo que não estava preparado ainda pro profissional. Aquele Luca eu acho que ainda não estava preparado. Não sei se de repente, né, às vezes acontece, tem garoto que é meteórico e aí dá um salto de evolução. Não sei se é o caso. Mas só dele estar ali no profissional, o Zubeldia, que é um cara que os jogadores que estão prontos, ele tem paciência, só o fato dele subir o garoto é sinal que o garoto deve ter evoluído. Mas também não dá pra gente julgar a não entrada dele e tudo mais. Então eu espero. Então eu vou dar uma nota 5, 6, que foi a média do time mesmo hoje. Ele não comprometeu, não usou as 5 substituições, mas quando você olha o banco, você até entende o porquê dele não ter utilizado. Talvez poderia ter poupado um pouquinho mais o Alisson e ter colocado o Negruti. Aí, pelo menos, que aí é um garoto que eu particularmente gostaria de ver tendo uma sequência aí no profissional. E em contrapartida ter poupado um pouco o Alisson, até pela sequência aí do que a gente estava conversando. Talvez o ponto de atenção. No mais, ele fez o que dava para fazer com as peças que ele tinha para fazer, então ficaria na média mesmo, 5, 6. E vocês aí? Eu concordo, né? É nessa média, 5,5, 6. Até mesmo porque ele tem que se virar aí, e eu analiso muito na questão física, né? E se ele está dosando aí é porque ele, né, sabe o que está fazendo. Então o time foi mal, o time foi coisa, e não vejo que foi culpa dele. Então, média 5,5, 6 aí. Eu também tenho a mesma linha de raciocínio aí, tanto de ambos, né? Sempre fui muito crítico dele, né? Até por esse ano aí o time não ter jogado bem, assim, a maioria das partidas. Mas agora também eu entendo que não tem muito o que fazer, né? Ele tá tentando de todas as formas e, querendo ou não, mexendo muito no time também atrapalha no rendimento, né? Porque toda hora você tem que estar trocando o time, uma hora você tem que mudar o esquema porque não tem tal peça, então isso, querendo ou não, atrapalha. Então, assim, por incrível que pareça, na fase mais difícil dele, ele tá conseguindo extrair coisas boas, né? Na fase boa, quando tinha todo mundo à disposição, o time não estava rendendo. E agora, com as lesões, os desfalques, ele está conseguindo achar soluções para esse momento. Então, isso é algo muito positivo que eu estou gostando dele. Alguns jogadores estão melhorando, os moleques ganharam confiança, né? Então, você vê que os moleques até gostam deles, os moleques tudo elogia, agradece. Você vê que o ambiente ali é bem bacana, né? Então, essa parte ele está indo muito bem, né? Falta ajustes aí para a questão do time, né? Questão de treinamento ali, de jogadas coletivas, né? O Saída coletivo de do time, bola. saída de bola precisa melhorar muito. O parte coletiva do São Paulo precisa melhorar bastante ainda. Mas, assim, agora o momento é dar respaldo para ele, sim. Já está há um tempo aí, já conhece o time. Nós estamos numa situação difícil de elenco, então ele está fazendo até um bom trabalho pelo que ele tem aí à disposição, né? Então agora nota 6 aí por hoje, né? Assim, pela média do elenco aí tudo. Mas assim, agora é dar respaldo pro cara, ir até a parada do Mundial, vai ter tempo para treinar, recuperar e a gente voltar mais forte aí pro segundo semestre. Com certeza. Bom, e então foi isso. Já temos aí hoje é o episódio mais longo aí de pós-jogo. Já estamos com 1 hora. Então, agora é aquele momento que a gente pede aí para você que acompanhou a gente, a nossa análise, deixar a curtida, se inscrever no canal, compartilhar aí o vídeo com seus amigos e comentar. Comenta aí a opinião de vocês, o que vocês acham, o que vocês concordam, o que vocês discordam, o que vocês acham que faltou a gente de repente falar. Deixa aí nos comentários que a gente vai acompanhar tudo. Críticas e sugestões são bem-vindas. Com certeza. Sempre assim.
E é isso, pessoal. Dá um parecer final aí. A gente está começando, iniciando aí do canal aí. Foi uma ideia que a gente teve aqui. A gente sempre tem um grupo, né, de São Paulinos. A gente teve essa ideia de criar um canal aí para falar em live sobre São Paulo. Então é uma ideia que veio do nada aí. A gente resolveu abrir o canal e estamos indo aos poucos aí. E obrigado aí por quem vem acompanhando, quem vem vendo os vídeos, quem vem dando like, isso aí vai fortalecendo a gente aí e a gente vai aprimorando cada vez mais. Muito obrigado a todos aí. E é isso. Vamos muito mais lives por vir aí. Vamos, São É Paulo! isso aí, obrigado. Tamo Tamo junto. junto. Um abraço!